Crise da Ucrânia, quando os fatos não importam e tudo sobre a narrativa. Com as crescentes tensões entre Moscou e o Ocidente sobre a Ucrânia, com narrativas por todos os cantos, o presidente russo Vladimir Putin disse recentemente que deseja negociações imediatas com os Estados Unidos e a OTAN sobre garantias e segurança. Tentativa de redução de crise por parte de Putin, claramente não posta na mesa pelo Ocidente. Tal análise de cenário já foi amplamente mostrada no área militar, com narrativas estranhas por parte dos ucranianos e o Ocidente, que se baseia numa Rússia que invadirá terras vizinhas todas as vezes que elaboram manobras militares em seu próprio território de lei. Parece que isso incomoda. Recentemente, uma análise do fato foi elaborada por Johanna Ross, jornalista radicada em Edimburgo, na Escócia, diretamente no Southfront. Infelizmente, quando se trata de narrativa ocidental sobre a Rússia e seu papel na formação da geopolítica do continente europeu ao longo do século XX até os dias atuais, muitas vezes parece que os fatos não importam. Ouve-se pouco sobre a tremenda participação do Exército Vermelho na derrota do nazismo e, por exemplo, na libertação dos campos de concentração poloneses, décadas atrás. Os soviéticos, na maioria das vezes, não comparados aos fascistas, já que o bloco pós-soviético, particularmente a Ucrânia e os estados bálticos, enfatizam a ameaça russa e distorcem os fatos históricos para garantir lucrativos financiamentos ocidentais e contratos de defesa. Desde a queda da URSS, que já foi referida pelo presidente Putin como a maior tragédia do século XX, os estados da periferia do bloco, como crianças perdidas, têm procurado se redefinir. Alguns, como os países bálticos, rejeitaram a Rússia abertamente, enquanto buscavam uma identidade europeia. Outras nações, que estão muito mais próximas da Rússia ética e culturalmente, como povos eslavos, têm procurado manter laços como fizeram por séculos antes. Dois desses países são a Bielorrússia e, até recentemente, a Ucrânia. A crise da Ucrânia, portanto, com a rejeição da cultura e da língua russas que veio com ela, é obviamente uma tragédia absoluta para os povos da Rússia e da própria Ucrânia, pois não poderia haver mais duas nações próximas em termos de identidade. Como Putin também disse antes, os dois são praticamente um só povo. Afinal, a Rússia antiga ou Rus começou em Kiev. A fronteira, portanto, entre os dois países sempre foi praticamente irrelevante. O que é incrivelmente triste é que parece que muitos ucranianos não estão cientes de até que ponto seu sentimento antirrusso tem sido um objetivo estratégico do Ocidente e é parte de um conflito inteiramente fabricado pelos Estados Unidos e seus parceiros. A Revolução de Maidan de 2014 foi um projeto de interferência ocidental na Ucrânia que começou muitos anos antes, quando o Ocidente começou a apoiar a integração ucraniana na Europa. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha não são estranhos a essa intromissão. Eles apoiaram os fascistas ucranianos Stepan Bandera já na década de 1940, em uma tentativa de desestabilizar o bloco soviético. Seus serviços de segurança são especialistas nesse tipo de atividade malévola e eles sabem exatamente como usar a mídia para manipular as populações e persuadi-las de seus pontos de vista políticos. Está acontecendo agora, enquanto os governos britânico e americano financiam a mídia em todo o espaço pós-soviético para espalhar o sentimento antirrusso. É por isso que, quando se trata da última escalada da crise na Ucrânia, o cenário já está montado. A história foi escrita antes de ser feita, já que as manchetes na mídia ocidental há semanas declararam que uma invasão russa da Ucrânia é iminente. Como de costume nesta situação, os fatos parecem completamente irrelevantes. Os governos ocidentais e sua mídia liberal já desempenharam o papel de juiz, júri e carrasco. Não importa o fato de que a Ucrânia vem fortalecendo suas forças armadas no leste, com a ajuda da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos desde março do início deste ano. Não importa o fato de que Kiev viola sistematicamente os acordos de paz em Minsk, com o uso de drones contra os rebeldes no Oriente. A Rússia é o agressor, a Rússia é o invasor, diz a mídia.
Isso significa que, se as forças russas entrarem no território ucraniano para proteger os russos étnicos no conflito, como fizeram no conflito da Ossétia do Sul em 2008, a Rússia ainda será retratada como o bandido e a Ucrânia a vítima. O que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha precisam se perguntar é até que ponto estão preparados para cutucar o urso russo. A guerra com a Rússia seria uma guerra total, pode ser uma guerra nuclear em uma escala nunca antes vista. A Rússia sabe disso e, portanto, deseja evitar qualquer conflito. Mas os falcões de guerra ocidentais parecem estar caminhando cegamente para o desastre. As propostas recentemente apresentadas pela Rússia à OTAN parecem uma tentativa de última hora da Rússia para passar a mensagem: fique fora de nosso quintal, ou você se arrependerá. O fato de terem sido disponibilizados publicamente parece ser o governo russo tentando esclarecer tudo antes que a narrativa seja distorcida pela mídia. Mostra que a Rússia tentou manter a paz, que se comunicou claramente com o Ocidente para evitar uma escalada do conflito. No entanto, as propostas, embora altamente sensatas e razoáveis e completamente honestas sobre a posição da Rússia, foram imediatamente rotuladas como exigências duras pela mídia e tudo indica que serão rejeitadas. O Ocidente não ficará de fora da Ucrânia e do bloco pós-soviético, e isso continuará a interferir e a despertar o sentimento anti-russo. Assim, enquanto a passagem para o ano novo é aguardada e consigo a esperança de ano de paz e prosperidade, o povo de Donetsk e Luhansk se agita diante de uma ameaça de guerra total provocada pelo presidente ucraniano Zelensky. Se torna real. Se a Ucrânia engendrar uma escalada do conflito, pode relaxar sabendo que tem o total apoio da classe política ocidental e da mídia, que já escreveu como essa história vai se desenrolar. Como de costume, a má Rússia e seu presidente ditador são os culpados, e os falcões de guerra militares ocidentais, enquanto se sentam para a ceia de Natal em suas residências aconchegantes, se alegrarão ao pensar não nas pessoas no leste da Ucrânia, devastada pela guerra, mas nas recompensas financeiras que podem ser feitas às suas custas, sustentando o sonho americano que muitos querem. A ameaça russa compensa, mas será uma aposta longe demais para o Ocidente? Inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para receber o próximo vídeo. Acompanhe nossas redes sociais. Acesse o nosso Instagram, @AreaMilitarOff, e entre no grupo de análises no Telegram.